Nós estamos falando sobre autocontrole, e uma das coisas que nós falamos muito nessa série de mensagens, hoje já é o terceiro encontro que nós estamos sobre esse tema, é que autocontrole é uma das características mais importantes da vida. O autocontrole define muito a nossa saúde física, o autocontrole define e muito a nossa saúde emocional, o autocontrole, só vamos... Depois só encosta a porta lá, só por causa do barulho. Né? O autocontrole, ele define muito a nossa vida financeira e, inclusive, os nossos relacionamentos. Obrigado, Michael. Porém, o autocontrole também é um grande desafio. E, às vezes, a gente pode se sentir desafiado no autocontrole numa área ou noutra área, mas verdade é que todos nós temos áreas mais sensíveis. Às vezes eu tenho facilidade nas finanças, mas se pisar no meu calo eu perco o controle. Ou às vezes eu consigo me conter, mas na área da alimentação ou da saúde, não. O autocontrole é uma das áreas mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das áreas mais desafiadoras da vida. Ela é tão importante que, olha só, quando o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5:22, as características que Deus quer gerar na nossa vida, ele escreve, olha, o Espírito Santo produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é uma outra palavra para autocontrole. Ou seja, Paulo está dizendo, nós queremos viver como Deus nos ensina, queremos viver como discípulos de Jesus nesse mundo. Uma das áreas que a gente precisa prestar atenção e deixar que Deus nos transforme é no autocontrole. Bom, diante disso, nós já conversamos sobre o excesso de impaciência, 2 semanas atrás. Já no último encontro, nós conversamos sobre o excesso de impulsividade, quando a gente age por impulso. Foi um tema bem importante, especialmente lembrando que a gente está em mês de Black Friday, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da nossa sexualidade. E por que falar desse assunto? Em qualquer área, qualquer site, qualquer canal de notícias que você for acessar, você vai ver que, por exemplo, só um exemplo para vocês, a questão das traições, dos casos extraconjugais, são cada vez mais frequentes. E são, vamos colocar assim, está se tornando cada vez mais banal essa questão da traição. Cada vez mais comum. Antes a gente ouvia sobre isso, cai lá. Hoje a gente ouve frequentemente, e as pessoas muitas vezes até comentam, quem nunca fez, quem nunca trai. Mas, só para a gente ter uma ideia, um dado que me chamou muita atenção, pesquisando esse tema durante essa semana, de acordo com uma pesquisa divulgada aqui no Brasil pelo Correio Brasiliense, vocês sabem quais são os países que mais traem no mundo? Em primeiro lugar, essa pesquisa deu para Holanda. E o segundo lugar mundial, Brasil. Uau! E só para a gente ter uma ideia, dos 3 estados do sul do Brasil, vocês sabem qual é o campeão de traições? Santa Catarina. E dos municípios de Santa Catarina, você sabe qual é o município campeão de traições? Não sei se é Chapecó, eu não sei. Esse dado eu não tive ainda. Mas a gente percebe que é uma coisa muito grande, que muitas vezes ela chega perto de nós. Então, não é também só a questão de traição que testa o nosso controle na área da sexualidade. Nós temos problemas sérios, por exemplo, com a questão de pornografia, que tem crescido enormemente os acessos entre adolescentes, entre jovens, entre adultos casados. Além disso, a própria promiscuidade sexual, aquilo que a gente sabe que não é correto, que não é certo, que é imoral, e está se tornando cada vez mais comum. Volta e meia, a gente vê um casal de famosos, por exemplo, falando em canais de notícias sobre relacionamento aberto. Né? E a gente vai se acostumando com esse tipo de coisa. Então,
A gente precisa tratar esse tema. E o que é muito importante, até em relação aos dois temas que a gente tratou anteriormente, é que esse tema em específico da sexualidade é um tema que a gente conversa pouco, ele ainda é muito tabu. Muitas vezes os pais não conversam com os seus filhos. Talvez a nossa geração está quebrando um pouco esse paradigma, mas a gente ainda fica bem embaraçado de conversar isso com os nossos filhos. A geração anterior, de repente, dos nossos pais ou dos nossos avós, mal conversava. Próprias igrejas, apesar da Bíblia, fazer a nossa meia-culpa, apesar da Bíblia falar muito sobre a questão de sexualidade, as igrejas muitas vezes não ensinam sobre esse assunto. Então você percebe, é uma área que testa e muito o nosso autocontrole, mas uma área que a gente conversa pouco. Então hoje nós vamos conversar sobre como a gente pode viver uma sexualidade saudável. E para isso, eu queria conversar com vocês sobre um texto bíblico onde Deus cria a sexualidade. Sim, Deus cria a sexualidade em Gênesis 2, versículos 18 a 25. E eu convido você a acompanhar a leitura que está aqui na projeção, que diz assim, ó. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela, Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gente, você percebe aqui, primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês a partir desse texto. Sexualidade é algo bom. Deixa a gente primeiro derrubar um tabu. Muitas vezes a gente tem a impressão, tem a ideia de que sexualidade é uma coisa suja, uma coisa ruim, ou alguma coisa até que tem a ver com pecado, uma coisa assim que Deus não gosta muito, mas Ele tolera. Esse texto que a gente leu derruba essa ideia. Por quê? Porque aqui Deus cria homem e mulher, e já cria o casamento, e já cria também a sexualidade. Ele diz, se unam e se tornem um só, é uma referência à intimidade física. Mas olha só, Deus faz isso ainda no paraíso, em Gênesis 2. O pecado só entra em Gênesis 3, no capítulo seguinte. Ou seja, Deus cria a sexualidade, a intimidade física no paraíso, no Éden, antes do pecado. Portanto, não, a sexualidade não tem nada de coisa feia ou de ruim, não é algo que Deus não gosta, apenas tolera. Pelo contrário, foi Deus quem fez, e Deus criou como algo bom. É claro que ela também foi de alguma forma deturpada pelo pecado depois, mas ela faz parte da boa criação de Deus. Às vezes a gente pode ter a impressão de que quando um casal vai ter um momento seu de intimidade, que Deus de repente fecha o olho e diz assim, lá vão eles, né? Vou fechar o olho aqui porque não se controla esses dois aqui. Não é. A ideia que a Bíblia faz é muito mais, é isso aí. Vão lá, meus filhos, vocês estão aproveitando algo que eu fiz, algo que é bom, algo que acrescenta na vida de vocês. Deus vê como algo bom, foi Ele que fez. Segunda coisa que a gente aprende desse texto é que o nosso verdadeiro anseio, que está por detrás da criação da intimidade física, é o anseio por intimidade. Repare, como é que o texto começou? O texto começa
com o primeiro homem, que se chamava Adão, triste. E por que ele estava triste? Porque ele não achava ninguém que o auxiliasse, que o correspondesse, alguém que o completasse. Ele não tinha ninguém com quem ele pudesse dividir a vida, que estivesse de igual para igual com ele. Ele tinha alguém que estava acima dele, que era Deus, e com quem ele tinha um relacionamento próximo. Ele tinha toda a criação, as quais ele exercia domínio. Você vê ali que ele está dando nome para os animais. O que isso significava na antiguidade? Significava domínio. Ou seja, ele tem Deus que está acima, ele tem os animais e a criação que estão abaixo dele, mas ele diz, não tem ninguém com quem eu possa viver a vida de igual para igual, compartilhar o que está aqui dentro, compartilhar os meus sentimentos, minhas lutas, minhas alegrias, minhas dificuldades. E aí Deus cria a mulher, cria o casamento, cria a intimidade emocional e a intimidade física. Então a nossa verdadeira fome é uma fome por intimidade. Esse é o tema do texto e a sexualidade aparece como uma parte disso. De acordo com esse texto, ele é base, ele é talvez o texto mais importante para a gente entender a visão cristã da sexualidade. Olha só, nós entendemos que o nosso verdadeiro anseio é intimidade. E a intimidade no casal, mas não se preocupa quem é solteiro, eu também vou falar para quem é solteiro, tá? Mas a intimidade no casamento, ela tem duas faces de uma mesma moeda, onde uma alimenta a outra e cria um ciclo. A intimidade emocional, um casal que divide sonhos, divide alegrias, divide tristezas, divide lutas, alimenta a intimidade física. E a intimidade física, por outro lado, conecta esse casal ainda mais e alimenta a sua intimidade emocional. Então, uma coisa alimenta a outra. Você percebe a intimidade emocional muito presente no texto. Ou seja, ele precisa de alguém que o complete, precisa de alguém que ele possa dividir a vida e sua intimidade emocional. E ali também o texto fala da intimidade física, que os dois se unem e se tornam um só. E aliás, o final do texto ele é muito legal, ele fala ali que eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui tem um fundo metafórico. A ideia é, eles não tinham nada a esconder. Eles dividiam 100%. E eles não tinham vergonha. Eles não tinham nenhum segredo. Eles viviam uma intimidade completa. E essa intimidade, ela foi construída e alimentada através da intimidade emocional e física, funcionando num ciclo e num movimento. Agora, quem é casado sabe. Se a intimidade emocional começa a dar problema, sei lá, a gente começa, por exemplo, a ter muita coisa para fazer, não conversa direito, a gente não se conecta muito, eu nem sei direito o que está acontecendo na vida do meu marido, da minha esposa, ou de repente, quando a gente senta para conversar, a gente está desatento, a gente não ouve com atenção, com paciência, a nossa intimidade emocional vai se desconectando. Aos poucos, a intimidade física também vai se desconectando. O clima para isso acaba se perdendo. Ou da mesma forma o contrário, de repente de alguma forma a gente, nós como casal, não conseguimos mais ter intimidade física. Com o tempo, o que acontece? A gente começa a se sentir muito mais como colegas de quarto numa mesma casa, mas não um casal. Bons amigos, mas não um casamento. Então eu quero só que vocês percebam que o design, o projeto de Deus para a gente formar a intimidade mais profunda possível, especialmente na vida a dois, é assim, a intimidade emocional que alimenta a física, que por sua vez alimenta a emocional, que alimenta a física e vai girando um ciclo. Então, diante disso, primeira coisa que a gente precisa aprender e praticar na nossa vida, cultive a intimidade emocional. Que é intimidade? Intimidade vem de dentro. Então, intimidade emocional é você falar o que está aqui dentro. E eu sei que muitas vezes a gente acha que o outro deveria saber sem a gente falar. Mas não é a realidade. Ninguém lê pensamento.
E para nós sabermos o que está acontecendo na vida do outro, o outro precisa contar. Para mim saber, no caso da minha esposa, Susan, o que ela está sentindo, quais as lutas que ela está tendo, quais são as alegrias e as tristezas deste momento da vida dela, ela precisa conversar comigo e eu com ela. Então, intimidade emocional é isso, é a gente dividir o que está aqui dentro, é a gente expressar também o nosso amor um pelo outro, de uma forma que o outro se sinta amado. Não adianta a gente só demonstrar amor de uma forma que o outro não se sinta amado. Gente, na nossa mente, eu demonstrar amor e o outro se sentir amado, é algo que acontece automaticamente. Mas não é verdade. Muitas vezes, nós temos situações dentro de um casamento ou de um namoro, ou às vezes até na relação de pai e filho, onde a gente ama a pessoa, ama mesmo, mas ela não se sente amada. Então a gente precisa aprender a demonstrar o nosso amor de uma forma que o outro consiga se perceber amado. Se você quer uma dica de livro sobre isso, As 5 Linguagens do Amor, é um livro fantástico que você precisa ler. Então, cultivar intimidade emocional tem a ver com isso, compartilhar o que está aqui dentro, mas também tem a ver com ser gentil e compreensivo com o outro. Por quê? Porque se minha esposa compartilha o sentimento dela, e eu sou grosseiro, e eu julgo ela vai se abrir de novo? Talvez, mas não mais tanto. Então, ao mesmo tempo que eu falo o que está aqui dentro, ao mesmo tempo eu também recebo do outro com compreensão e gentileza. Isso é o que faz a intimidade emocional girar. E tem mais um ponto. Falando especificamente do casamento, a amizade já é diferente. A gente não pode deixar com que outras pessoas entrem no nosso círculo de intimidade. Deixa eu dar para vocês um exemplo bem claro que ficou para mim. Quando eu dou exemplo aqui, gente, preciso olhar para o lado. Não é ninguém daqui. Não é ninguém nem que mora nessa cidade. São pessoas que realmente eu tenho liberdade de contar, porque são pessoas que vocês não conhecem, são pessoas bem distantes, e eu preservo sempre isso, tá? Então fiquem muito tranquilos. Havia um casal que eu acompanhei muitos anos atrás. E eles tinham um problema. Todo dia, o marido saía do seu trabalho e ele ia tomar chimarrão com a mãe. Com a mãe dele. Todo dia, ele saía do trabalho, parava na casa da mãe, tomava o chimarrão e contava do dia dele, falava das lutas, das alegrias, das tristezas, do chefe, tudo. Depois, ele ia para a casa dele, mas ele já não conversava muito com a esposa, porque ele já estava meio cansado de conversar, já tinha falado tudo que tinha para falar. E ela reclamava, não tenho nada contra tomar chimarrão com a mãe, tá? Não tem problema. Mas o problema é que, ao invés de dividir as coisas com a esposa, ele estava dividindo com a mãe. E era sério, se dava uma coisa errada, antes de ligar para a esposa, ele ligava para a mãe. E aí, quando eles estavam construindo uma casa, ele pedia a opinião da mãe, para saber qual tinta pintar a casa. E a opinião da mãe valia mais que a da esposa. Você já imaginou isso? E essa questão de intromissão de pais e mães, sogro e sogra na vida do casal, é algo muito comum. Muito comum. E desgasta demais. Por quê? Você viu o que o texto falou? O texto falou assim, ó, deixa pai e mãe. Começou ali. Deixa pai e mãe. Ou seja, para mim formar esse núcleo de intimidade, onde eu divido a vida agora com meu marido, minha esposa, meu cônjuge, eu deixo pai e mãe, eu não dependo mais emocionalmente, eu não dependo mais financeiramente deles, até posso compartilhar minha vida com eles, não tem nada de errado com isso, mas a minha prioridade de tempo e de intimidade é minha esposa, meu marido. Precisamos cuidar disso. Então, cultive a intimidade emocional. Muito bem, mas tem o outro lado também.
nós precisamos cultivar também a intimidade física. E é claro, nós conversamos há pouco de não deixar ninguém entrar na nossa intimidade emocional. Deixar outra pessoa entrar na intimidade física de um casal, com consentimento ou sem, é absolutamente desastroso. Deixar alguém entrar na intimidade emocional quebra um casamento, mas quebra aos poucos. Deixar alguém entrar na intimidade física quebra e quebra logo. E de um jeito complicadíssimo de consertar. Então, cuide para que ninguém entre na intimidade, na sua sexualidade, que não seja seu marido, sua esposa. Uma das coisas que mais nos ajuda é uma orientação do próprio Jesus. Sim, Jesus falou sobre isso. Jesus falou, lembra disso? Que aquele que olha com intenção impura para outra pessoa que não seu cônjuge já está cometendo adultério. E isso vai bastante contra a nossa cultura de hoje, que fala, não, olhar não arranca pedaço, pensar em outra pessoa não tem problema. Tem. Por quê? Porque é ali que começa. Todo caso de traição, adultério, começou com um olhar, com um pensamento, com uma fantasia, que vai ganhando corpo, que vai crescendo no nosso coração, e aquilo que tinha uma raiz pequena começa a se tornar uma árvore que é quase impossível de arrancar. Então cuida com o que você pensa, cuida com o que você olha, não deixe que esse tipo de pensamento, de atração se forme no seu coração, e que ganhe espaço, porque depois fica muito difícil. Segunda coisa, e é isso, valorize a intimidade física. Ela é importante para a construção de um relacionamento. Você viu no texto, Deus fez a intimidade física para ser um consolidador da nossa intimidade emocional. E se a gente não percebe, não valoriza, a gente vai se desconectando também. E hoje a gente tem uma grande preocupação. Olha só, praticamente, de acordo com a mesma pesquisa que nós vimos, todas as pessoas que traíram alegaram descontentamento com o relacionamento conjugal. Naquela mesma pesquisa que a gente viu antes. Não estou dizendo que justifica, nada justifica uma traição. Ó, de novo, nada justifica uma traição. Porém, de todas as pessoas que foram entrevistadas, praticamente todas estavam descontentes com a sua relação conjugal. E isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. Normalmente, a outra pessoa entra no adultério quando? Quando tem um espaço vazio. Se a gente quer evitar isso, isso é consenso entre os escritores, uma das coisas que a gente melhor pode fazer é não deixar espaço vazio. Mas olha só um dos fatores de risco que tem acontecido. 61,9% estavam descontentes especificamente com a sexualidade no casamento. 61,9% estavam descontentes especificamente com esse ponto. Por quê? Olha só, uma outra pesquisa publicada pela revista Crescer do Grupo Globo. 56% dos casais britânicos, não é uma pesquisa brasileira, mas eu acho que reflete um pouco da nossa realidade. 56% dos casais britânicos com filhos lutam para terem um momento íntimo uma vez por mês. E 20% nunca mais tiveram um momento íntimo desde que os filhos nasceram. Sabe como é que é? Chegam os filhos. Aí o bebezinho dorme no quarto do casal, porque é mais fácil, tem que dar de mamar de madrugada. Aí ele vai crescendo, mas ele não volta para o quarto dele, ele fica lá, fica no quarto do casal. E aí, como é que fica a relação a dois? Aí, de repente, as crianças vão dormir tarde, porque não tem muito limite de horário, vão dormir tarde, daí quando elas vão dormir, o casal está cansado. Então, filhos hoje têm sido um grande dificultador para que a gente viva essa parte importante da relação a dois. E a gente precisa cuidar com isso. Não só filhos, mas de acordo com a revista Veja, outros grandes problemas que têm feito com que a gente se desconecte no casamento fisicamente é o excesso de trabalho, levar trabalho para casa, chega do trabalho exausto e
uso excessivo da internet. Às vezes a gente não namora com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente está namorando com o celular. Já ouviu aquela máxima? Eu acho ela muito verdadeira. A internet, ela nos aproxima de quem está longe, mas nos distancia de quem está perto. E casais, ao invés de conversarem, estão cada um no seu aparelho. Eu diria assim, a questão da internet, especialmente do uso do celular, tem sido um grande problema, tanto na intimidade emocional quanto na física, que a gente precisa tomar cuidado. Sobre essa questão do espaço vazio, olha só, inclusive, o que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia. 1 Coríntios 7, 4 e 5, ele diz assim, ó, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Não deixe espaço vazio. Senão você está deixando uma brecha. E Paulo está dizendo que o diabo pode usar para derrubar a tua família. Bom, então, valoriza, cultiva, né? Primeiro ponto que a gente viu, cultiva a intimidade emocional. Segundo ponto que a gente viu, cultive a intimidade física. E agora, terceiro e último ponto que eu queria comentar com vocês, respeite os limites. Gente, me diz uma coisa. Remédio faz bem para a saúde? Remédio faz bem para a saúde? Sim ou não? Remédio faz bem para a saúde? Sim. Se você tem um problema, e dentro de uma dosagem correta, faz bem. Agora, se você tomar demais, não. Tem gente que até tira a sua vida com isso. Tudo que é bom, guarda isso, tudo que é bom, tudo, precisa ser aproveitado dentro de algum limite, numa dosagem certa. A sexualidade, como nós falamos, ela foi feita por Deus para ser vivida como uma coisa boa, mas para isso ela precisa ser vivida dentro de um limite, e Deus coloca esses limites. Você viu o que ele diz aqui no texto de Gênesis 2:24? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Ou seja, qual é o espaço que a sexualidade tem? Ela deve ser vivida entre um casal que deixou pai e mãe, que não depende mais emocionalmente deles, que não depende mais financeiramente deles, que tem a sua casa, o seu lugar, que vivem juntos, que assumiram um compromisso de vida um com o outro, de estarem um ao lado do outro para a vida inteira. Ali, eles se unem e se tornam um só. Por isso eu quero dizer de uma forma muito clara, e eu sei que isso vai bem contra o que a gente vive na sociedade, mas, para Deus, o ambiente onde a sexualidade deve ser vivida é o casamento. Eu sei que isso parece um absurdo nos dias de hoje, mas é valor bíblico, e não é o fato de todo mundo fazer errado que faz o errado virar certo. Então, sim, a sexualidade foi vivida para ser vivida, foi feita para ser vivida dentro do casamento. E eu acho que aqui a gente tem alguns pontos que a gente deveria pensar. O primeiro ponto deles é, eu já vi pais que botaram cama de casal no quarto de seus filhos, para eles trazerem as namoradinhas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a ensinarmos os nossos filhos a se guardarem para o casamento. É desafiador, é difícil, é uma coisa maluca para o nosso mundo, mas a Bíblia nos desafia a ensinarmos os nossos filhos a se guardarem para o casamento. E a gente já teve conversas dessas em casa. Outro ponto que a gente deve pensar nisso é, se você mora junto e não está casado, por que não regularizar isso? Por que não? Eu sei que hoje é o normal, é isso, as pessoas moram juntas e pronto.
por que não casar? Por que não chegar diante de Deus e dizer, eu assumo um compromisso de viver para sempre ao lado dessa pessoa? E Deus, nós sabemos que a gente não vai conseguir sem a tua bênção, por isso nós viemos aqui pedir a tua bênção sobre a nossa relação. Por que não fazer isso? Jorge, casar hoje é muito caro. É muito caro, eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na verdade, casar não é caro. O que é caro é comprar vestido, é alugar buffet, é as fotos, é a filmagem, é os músicos, não sei o que. Isso é caro mesmo, pra caramba. Mas sabe quanto custa a bênção de Deus? Nada. Ela é de graça. Eu já ouvi uma história real de um casamento que estava presentes, marido e esposa, porque não dava, né? Não tem casamento em videoconferência ainda. Pastor, um casal de padrinhos para cada lado, estamos em 7 pessoas, e as 2 mães, a mãe do noivo e a mãe da noiva. Então, eram 9 pessoas. E cadê o pai do noivo e da noiva? Eles estavam fazendo churrasco, por isso não estavam presentes na cerimônia. Verdade, real, o casamento com 9 pessoas. Valeu? Valeu. Pediram a bênção de Deus, trocaram votos, estão juntos até hoje. Deus abençoe. Regulariza. Eu acho que esse é um ponto importante. Se você está namorando, ou está se preparando para um namoro, não sei. Não é a hora da intimidade física. Agora é a hora da intimidade emocional. Agora é a hora de você dividir sonhos, de você dividir alegrias, planos, projetos, lutas, dificuldades, para ver se vocês estão indo na mesma direção ou não, se dá para andar juntos. Mas namoro é para isso. Para a gente dividir corações, os corpos é para depois. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é, se você acha que de repente isso é muito desafiador, lembra, a Bíblia nos chama a não caminharmos na nossa própria força, ela nos convida a buscarmos força em Deus. Então, peça para Deus, para Ele te ajudar. Se você talvez tenha algum vício nessa área que você não consegue deixar, peça para Deus te libertar. Mas não ande pela tua própria força, dobre seu joelho e peça a Deus, transforma meu coração. E se você percebe que você tem vivido longe da vontade de Deus de alguma forma, talvez porque você nem sabia, talvez porque você foi ensinado errado, nem sei. Mas lembra que Jesus morreu por todos os nossos pecados, inclusive da área da sexualidade. E hoje pode ser momento de você pedir perdão para Deus e dizer, Deus, me dá mais um recomeço. Quero fazer de novo, quero fazer do jeito certo, como você ensinou. Fui do jeito errado, quebrei, caí, me machuquei outras pessoas. Mas agora eu quero tentar de novo do jeito certo. Avalie, você tem vivido a sexualidade de forma saudável? No seu casamento, você tem cultivado a intimidade emocional e a física? O que pode ser diferente? Decida buscar alinhar sua vida toda com a vontade de Deus, inclusive a sexualidade. Decida viver como Deus te manda, por mais desafiador que seja. Decida recomeçar sempre que preciso. Decida buscar forças nesse Deus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!